Eita, voltei. A terceira parte. Gente, alguém fala com Israel. Eu acho que ele tá com algum probleminha. Alguém entrou em contato com Israel. Ele tá mandando uma mensagem aqui, gente, no privado. Perfeito, alô. Fica aguardando. Tô explicando à comunidade surda o que eu falei com vocês. Massa, tô aguardando. É verdade, Aida. É o tempo que todo mundo vai voltando. Eita, apareceu Israel. Já vem Israel. Olá, boa tarde, gente. E mais esse, com esse sorrisão aí. Israel, eu não tô agora, porque eu não tô te escutando Olá, direito, tá gente, boa cortando, amiga. tarde. Boa tarde a todas. Só me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou Israel, mais conhecido como Israel.
Eu não estou te escutando, Israel. Não estou te escutando. Está cortando. Desculpa, não estou te escutando. Então, galera, eu sou Israel Sá, morador aqui de Brasília Teimosa, né? Filho de Maria José, como eu sempre gosto de me apresentar. Faço parte da Ação Comunitária Carimbo Sá e integro o grupo de articulação e mobilização do mandato Moraes, aqui na cidade do Recife. Eu Tá travando, né? Tu tá me vendo aí, Bela? Não escuta não, né? Agora estou te escutando. Está cortando, O mas que estou eu faço, escutando. meu Deus? É... Você melhorou agora? Vamos tentar? Estou ouvindo, não. E agora? Bem, eu E não agora? vou Estou ficar te perguntando escutando. se estão escutando a minha voz ou não. Eu vou começar a falar aqui. Então, é como eu estava dizendo, faço parte lá do grupo de articulação e mobilização de um mandato do PSOL na Câmara Municipal do Recife, né? Então, eu sou Jael, sou morador de Brasília Teimosa, como eu já estava falando. Faço grupo de articulação e mobilização do mandato, Ivan Moraes. E eu acho que João e Yasmin já trouxe pontos técnicos importantíssimos. Eita, já que não está interpretando, ela não está escutando. Eu tô, Oi? tô interpretando, é porque estou interpretando, pode Tá falar, bom. pode falar. Fala, negão, tô por aqui, é porque tá pausando, mas fala, negão. Vamos ver se rola. Tá escutando agora? Tô escutando, chegue. Pronto, então, o que acontece? Pronto, o que acontece? João e eles trouxeram informações muito também, né? E vivências práticas. Eu acho que eu, nessa tarde, nesse diálogo, nessa conversa, eu vou trazer mais informação no sentido da prática. Pelo fato de eu ter. Pelo fato. Pelo fato de eu ter
familiares, né, que está dentro dessa massa. Eu tenho um familiar preso e também tenho pessoas também próximas da família. Está dentro desse... Está dentro do presídio. Enfim, passando por situações delicadas. Situações que muitos... Então, eu tenho familiares que estão dentro do... Então, eu tenho familiares que estão dentro dessa massa carcerária e passando por situações delicadas, gente. Situação que não vem à tona, a televisão não mostra. Eu tenho uma pessoa que está no... Eu me esqueço o nomezinho, mas é no Panfa, no antigo Aníbal Bruno. O cara está com falta de ar, está com todos os sintomas da Covid-19. Ele não está recebendo nenhum tipo de apoio ou assistência por parte do sistema carcerário. É um negro, é um jovem que vem de uma comunidade muito forte, muito potente, quando a gente fala em cultura popular, que é, que é da Zona Norte, não vou, né? Mas, enfim, tem um familiar que também está no Igaraçu, que já é outro presídio também. Teve pessoas que morreu com a doença, isso não foi diagnosticado, isso não foi falado. Então, enfim, a gente está falando aqui de uma situação atual com relação ao Covid-19. Mas a gente tem problemas bem complicados nessas unidades. E aí, eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte não só do mandato, mas também desse coletivo, que tem pessoas extremamente importantes nessa luta contra o encarceramento da juventude negra. A gente vê que tem pessoas ali que poderia passar por uma observação de... como é que eu posso dizer? Pessoas que estão ali que poderia passar apenas por uma observação, em vez de estar preso. Tem pessoas que realmente eles não trazem perigo para a sociedade. Às vezes foi situação que poderia estar conosco, sem nenhuma dúvida. Né? E aí, esse direito ele é negado, que é privar a liberdade das pessoas. E aí eu tenho uma série de problemas que eu também posso trazer para vocês também aqui, falando nessa coisa do encarceramento, né? Mas agora quando a gente vai para a questão da abordagem policial. Vê só, gente, como eu me apresentei, disse para vocês que sou de Brasília Teimosa, né? Aqui em Brasília Teimosa, o meu primeiro trabalho foi trabalhar com pesca, fazendo entrega de pescado. E aí, um certo momento, eu me lembro, eu na orla de Brasília Teimosa, já na orla, e aí passou um grupo de policiais, eles sentiram o cheiro da erva, e na cabeça dele ele achou que seria eu que estava usando. E aí ele me parou, me abordou, foi pela minha cor, me abordou,
procurou, não achou nada. E esses caras me deixaram. Continuou eu como um delinquente. Né? Isso já faz tempo, ainda não tinha nem o 10º ano aqui no Pina. O que acontece? Esses caras terminaram insistindo para saber o que é que eu fazia da vida. Aí eu disse que sou vendedor de pescado, trabalho com sururu, com camarão. E esses caras vieram na minha casa, velho. Pô, esses caras vieram na minha casa, chegaram aqui, eu dei 1 quilo de sururu a cada um, para eles terem a certeza de que eu trabalhava com aquilo, mas eles não deixaram de me extorquir. Eu estava vindo de um fornecedor que fornecia pescado para mim. E o que acontece? Os caras acharam que eu estava utilizando a droga. E aí vieram na minha casa pegar. Isso já faz muito tempo. E aí eu recordo isso com muita indignação e vejo que quando João diz que esse dia 20 de junho ele é muito importante para nós, ele é importante, né, por esse fato da gente ter um dia de luta contra esse encarceramento apenas da juventude negra, enfim, apenas para as pessoas serem negras. É isso? Então o que acontece? No dia a dia, assim quando a gente tem nossas reuniões lá no coletivo, eu costumo sempre dizer que quando a reunião da gente termina, quando a gente larga, eu venho lá vivenciar as questões práticas. As questões práticas de tudo aquilo que a gente vivencia. Né? Se a gente fala dessa abordagem policial, eu sofro com isso apenas por ser negro, né? Às vezes, quando os policiais já me param, já com aquelas, de forma bem violenta, mas aí quando eu abro a boca para falar, e eles veem que eu tenho um mínimo de conhecimento das coisas, né? O assunto já muda, já não é mais aquele assunto. Então isso é uma questão muito delicada. Então eu repito, como no início da minha fala, para quem está chegando agora, né? No início da minha fala eu falei que ia trazer mais coisas essa tarde de questão prática do que nós negros passam, porque Yasmin e João já trouxeram informações precisas, né, do que a gente precisa fazer, mas aí eu trago a experiência como morador de Brasília Teimosa, como uma pessoa também que tem também residência no Alto do Pascoal. Hoje em dia eu moro mais aqui, mas essa questão da abordagem é uma coisa muito séria, gente. E isso a gente tem que estar nos jornais, nas TVs. Porque tem muitos jovens que têm perspectiva de vida, que querem ser alguém na vida. E às vezes eles são constrangidos por um serviço mal executado. Por pessoas que recebem o treinamento, porque eu sei que a galera recebe o treinamento, e não executam o que eles recebem de informação no treinamento. Então isso, eu estou fazendo um relato, né, do que eu vivencio na Alto Pascoal, do que eu vivencio aqui na minha comunidade de Brasília Teimosa, do que eu vivencio na Ilha de Deus, em todos os lugares que eu passo, assim como meus colegas. Eu estou apenas eu falando, mas imagina como é essa situação. Tem pessoas aqui na Brasília Teimosa que pescadores geralmente, às vezes, não gostam de usar sandália. Às vezes, alguns pescadores não gostam de usar sandália, gostam de andar sem camisa. Pessoas nativas aqui da beira da praia gostam de estar à vontade. E isso são o suficiente
para uma guarnição da polícia passar e parar o cara. Justamente por olhar aquele estereotipo de uma pessoa que está descalça, sem camisa, e aí se acharam o direito de criminalizá-la por meio de palavras que terminam nos criminalizando, simplesmente. Isso é muito difícil. Então, mais uma vez falando, não só a importância desse dia, mas a importância dos 365 dias do ano, a gente está falando sobre isso, sobre abordagem policial, sobre a questão do encarceramento da população negra, né? Hoje é um dia que simboliza, né, o dia de luta contra o encarceramento da nossa juventude negra. Mas eu digo que toda a nossa população negra sofre muito com isso. A experiência que eu tenho de familiares que estão lá dentro do presídio é lamentável, é muito duro. Eles são familiares meus, primo, pessoas mais próximas. Mas eu fico aqui imaginando o quanto o coração de uma mãe deve sofrer com a falta de informação. Israel, as informações elas não chegam de forma alguma. Eles nunca chegam aqui na hora que a mãe está precisando. Agora mesmo, nessa situação do Covid, eu vou repetir, porque algumas pessoas que chegaram agora podem não ter acompanhado. Mas aí a gente já tem casos de várias unidades nacionais, inclusive pessoas de minha família, né? E isso não está sendo noticiado, as pessoas não estão recebendo assistência básica, né? Assistência médica básica, né? Assistência básica médica. Enfim, por que isso está acontecendo? Porque quem está lá é a nossa população negra, que é o que acontece também no processo de abordagem. Quantas pessoas ali, inocentes das acusações? São muitas. E isso é uma situação muito delicada. E é importante a gente estar nesse diálogo. Há pouco, eu vi aqui que Yasmin Alves falou alguma coisa sobre o 19º, mais problemas de segurança. Aqui na Brasília Teimosa, a gente tem como base o quartel do 19º, que é sediado na comunidade do Beira Rio e da comunidade de Brasília Teimosa, dentro do bairro do Pina. Eu não vou falar assim de todo o quartel, mas a gente sabe que tem muita gente que sabe trabalhar, abordar. Eu já fui abordado por diversos deles, na maioria das vezes a abordagem não foi bacana, mas eu já fui abordado por pessoas, como a abordagem ela sempre acontece, né? Então eu tenho uns. E eu também me lembro de alguns momentos que eu fui abordado por policiais educados, que tiveram a consciência de saber fazer a comunicação comigo, que soube pedir obrigado por poder realizar o trabalho de inspeção dele, sem nenhum problema. Então, são questões pequenas que devem ser resolvidas. Eu vou voltar agora para uma questão técnica dessa que eu estou falando. Israel, o que deve para melhorar esse tipo de serviço, esse tipo de abordagem da polícia? Eu acredito que deve existir diálogos entre o quartel que faz segurança nesse e naquele bairro, conversar com a equipe, falar sobre essa questão, não só da questão da abordagem, mas também da questão dessa leitura do estereotipo. Foi negro, é bandido. Então a galera já chega arrepiando. Muitas vezes o cara está fazendo uma inspeção na gente e passa um bandido ali disfarçado. Enfim. Então, todos nós, a nossa sociedade, elas precisam parar, refletir sobre essa questão e a gente discutir mais isso. Agora a gente não vai conseguir, viu, avançar
se a gente também não discutir comunicação. A gente discutir comunicação, porque a comunicação ela tem um papel. Eu estou aqui agora fazendo aqui essa live, e aí a gente tem alguma limitação com a comunicação, que às vezes ela não chega bacana para as pessoas que estão assistindo, tal. Mas enfim, essa questão de comunicação ela é extremamente importante, né? A gente ter um veículo de comunicação em massa, que ele possa estar abordando esse assunto, a gente não tem que estar aqui se martirizando na internet fraca como essa, para ter que estar falando num assunto como esse. Acho que a gente poderia estar aqui falando sobre vitória, que não existe vitória. Todo dia a gente tem uma luta diferente. Todos os dias. E esse racismo institucional, que eu posso dizer, ele é frenético. Para você ter ideia, eu vi que ninguém me fez, eu não quero sair aqui do nosso diálogo. Apareceu 4 pescadores no alto mar. O barco deu um problema na madrugada de sexta, na noite de sexta, que ele ia voltar umas horas, e aí o barco ficou desaparecido, já foi encontrado. Mas veja, nos primeiros momentos, a gente não teve uma mobilização da Marinha, da galera que pudesse estar mais enganjada nesse processo. Mas graças a Deus o pessoal foi encontrado hoje. E por que eu estou falando isso? A gente está falando de encarceramento de juventude negra. E eu falando de pescador que estava desaparecido. É a questão desse racismo, que ele já começa aqui fora, gente. Ele já começa aqui na comunidade. E tem pessoas, gente do bem, pescador, que trabalha desde criança, que está preso, está encarcerado. Me pergunte por quê, eu não sei. Muitas vezes os caras estão presos porque foi tido como traficante. Mora numa região que já é vulnerável. Uma abordagem policial, tem muito, viu? Aqui de Brasília tem moças, viu? Se cair para poder trabalhar em cima desses casos, a gente vai descobrir um bocado de irregularidade de pessoas presas, e até mesmo pessoas que foram presas com flagrante, e não tinha necessidade de elas estarem ali dentro 5 anos, 10 anos, que são pessoas que trabalham, são pessoas que no dia a dia fazem suas atividades normais, assim como outras pessoas que gostam de beber, de tomar cachaça. Tem pessoas que gostam de fumar um cigarro e não causa mal a ninguém, trabalha, faz tudo direitinho. E aí existe essa luta contra o encarceramento negra, já pegando nesse viés. Porque negro da comunidade não pode fumar o cigarro que ele quer. O cara que mora na cobertura de Boa Viagem, no Torre, enfim, em locais nobres, eles podem. Inclusive não passa nem por revista policial. Na maioria das vezes. O policial para quando olha que é branco, que está de paletó, passa direto. E às vezes ele deixa de fazer uma inspeção numa pessoa que está nas características para rodar um negro e às vezes suspeitar dele. Como eu falei aqui no início da minha fala, em um determinado momento que eu fui abordado, simplesmente porque o policial passou, sentiu o cheiro daquele negócio, eu andando ali na hora, fazendo a correria dos meus peixes, e aí foi abordado. Então, é isso, gente. São questões muito delicadas que eu trago aqui para vocês, para que a gente possa refletir sobre essa questão do encarceramento da população negra em geral. É isso. Eu acho que o que eu tinha muito para falar era mais trazer esses pontos, né? Acho que esses pontos eles são extremamente importantes. Israel, tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Falar sobre esses detalhes, mas acima de tudo eu gostaria de ouvir
Eu não vi que ninguém fez alguma pergunta aqui, se alguém quisesse fazer alguma pergunta. Israel, ô Israel, Mas basicamente o que eu Israel, tenho para falar é isso, é da minha vivência. Né? Deixa eu fazer aqui um balanço do que eu falei. Falei que já fui Israel, abordado. eu queria falar, Israel. Mesmo sem estar usando nada, só por as pessoas terem sentido o cheiro daquele negócio, e eu estar trabalhando. Eu falei aqui dos meus parentes que estão encarcerados, pessoas que estão expostas à doença do Covid, que já está lá dentro do presídio, tanto no Pampa, quanto no Igaraçu. A gente já tem vítimas fatais da doença, e isso não está sendo veiculado. Eu não estou falando uma coisa que eu escutei no WhatsApp, estou dizendo algo que está vivenciando na minha família. Eu posso dizer, né? Falei também dessa Israel está me ouvindo? Israel, tu tá me ouvindo? Tu tá me ouvindo? E é isso, gente. Eu acho que e tu estás me ouvindo? Tu tá me ouvindo? Como contribuição hoje, eu acho que foi mais essas informações. Deixa eu ver aqui. Bom, agora Posso falar? Yasmin também falou sobre a cartilha do Negrito, né? Essa cartilha, ela é de um conteúdo extremamente importante para a cidade do Recife dele. Então, cidade do Recife, cidade vizinha, região metropolitana. Então, você que está acompanhando, né, esse papo agora à tarde, se vocês quiserem ter acesso, entre em contato conosco, entre em contato com as redes, né? Acredito que muitos de vocês que estão acompanhando aqui a live têm o nosso contato, né? E, enfim, é só fazer contato para poder ter acesso também a esses documentos, se quiser ter acesso aos documentos de uma forma mais privada, né? Como o João disse na fala dele, e aí vocês façam o contato e a gente vai estar sempre à disposição. É isso, acho que era isso que eu tinha para falar. Beleza. Eu gostaria de falar depois de Brasília Teimosa, Alto do Pascoal, Alto Santa Terezinha, Nova Descoberta, a Foco do Genipapo, toda aquela região norte são áreas que geralmente eu frequento, né? Estou aqui em Brasília Teimosa, mas quando eu estou na Ilha de Deus, eu ando essa cidade do Recife todinha vendendo camarão, vendendo peixe. Essa era a minha atividade em meados de 2000 até 2005. Eu trabalhei frequentemente com essas atividades, né? E dentro desse período, eu passei momentos muito difíceis que eu me perguntava, meu Deus, não tem ninguém que possa salvar, e é justamente isso. Quem poderia salvar era a comunicação. Essa comunicação comercial que está aí, mas ela não orienta a gente. Informações que eu preciso ter acesso os meios de comunicação não nos dá acesso. Então é por isso que eu digo, gente, a gente tem que estar junto nessa luta, a gente tem que se juntar para lutar pela comunicação, porque se a gente não lutar por um veículo de comunicação democrático, a gente vai estar sempre sofrendo. A maioria da população da cidade do Recife Olá, acho que caiu. Acho que Israel caiu. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi, gente.
Vocês estão me ouvindo? Acho que ele caiu. Massa. Então, enquanto Israel não vem, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Falar em carceragem, eu acho que me deu um toquezinho para poder contribuir. Então, quando Yasmin falou que eu sou uma representante também, porque eu também vim da favela e também sofri essa questão do encarceramento. Quando ela falou que meu filho já sofreu esse momento, é verdade. O racismo é muito cruel, né? Muito cruel, porque quando você vê uma pessoa da sua família passar por isso, o racismo já começa numa escola. Primeira coisa. Se é filho de mãe solteira, e essa mãe muitas vezes precisa estar ausente dentro de casa para poder estar trabalhando, para trazer seu sustento, ela é vista como uma mãe irresponsável, né? Não sabe que essa mãe precisa trazer o alimento para essas crianças. Quando aconteceu com meu filho, eu cheguei a sentir dentro da delegacia, porque é diferente como o sistema conversa com a família que tem o requisito e com a família que chega lá pobre, né? Quando seu filho está sendo acusado ali de traficante, quando ele é usuário. E aí os agentes lhe abordam dizendo assim: seu filho não é santo, seu filho é bandido. E você fica impactada, você fica, o que eu fiz? Né? E aí você fica meio que sem palavras. Como é que você vai conversar com um sujeito desse? A mulher já está sensível, a mulher já está sentindo ali a dor do sofrimento. E aí o filho do rico chega na cela, não tira a roupa, mas do pobre tira lá a roupa, né? Tudo bem. Aí a mãe implora para poder ver o filho. O filho, quando vai lá encarcerado, existe uma fila enorme para as mulheres poderem entrar. É importante dizer que a fila faz quilômetros. As mulheres sempre presente. E aí tem outra fila do lado, que é dos homens, que no dia tinha 12 pessoas, enquanto as mulheres faziam curvas, né? E aí você fica lá aguardando para poder levar aquela comida, o colchão, a roupa. Aí chega o sujeito e olha para você e faz: tudo é mãe de bandido, seu filho está chorando por quê? Você está chorando por quê? Seu filho é bandido. Minha gente, até que ponto as pessoas não olham que a mãe também é um sujeito que precisa de acolhimento, né? Como é isso? Então, é assim, é muito difícil. E aí você vai procurar o órgão jurídico, procurei um advogado particular, porque na Defensoria Pública estava lotado. Aí você chega lá para conversar, o advogado conseguiu falar com o promotor, disse: olha, meu filho não é bandido, meu filho errou, porque ele estava ali, mas enfim, aí vai lá, aí ele fala assim, ó, todas as mães falam que o filho é santo. E você está lá, uma semana sem comer, uma semana sem comer. E você olha para o sujeito promotor e a vontade de avançar, por quê? Por que ele está me tratando assim? Né? Primeiro que você espera um tempão para conversar com ele. Passa. Aí você vai na outra semana visitar, 5 quilos. O resto, não pode. E aí? Será que o tratamento é igual das mães, dos encarcerados? Será que são iguais? Até que ponto essas mães negras, pobres, passam por isso? Porque as mães burguesas não passam por isso. Madame, sim senhora, porque a gente via as madames passar na frente da gente. Porque os agentes já estavam sabendo que aquela pessoa ia entrar. Eu não vi nenhuma rica na fila. Nenhuma vez. Hoje,
O que é a consequência disso? Fica um jovem fichado, pagando pelo processo, mesmo ele em liberdade, e vai procurar um emprego. Aí a empresa procura, diz assim, tem essa vaga, mas ele tem antecedentes. E aí? E como a gente vai dizer à sociedade, meu filho só quer trabalhar? Né? Até que ponto as pessoas têm que se martirizar por isso? E como é difícil viver nesse sistema que é seletivo. A maneira de abordagem nunca foi igual à favela e à elite. Nunca. E aí deixou bem claro, né, o condomínio de Alphaville. Quando os policiais gravaram, porque eles sabiam que aquele sujeito ali, ele conhecia muita gente dentro e poderia prejudicar o policial. Né? É diferente. E vocês viram que a abordagem da favela, como foi diferente. Está passando na televisão essa semana toda. Então, eu só queria deixar de reflexão para que todos nós entendêssemos que o racismo muitas vezes começa de casa, né? Quando a gente menospreza a dificuldade do outro, e muitas vezes na escola, e por pior que seja, no sistema encarcerado. As lágrimas de uma mãe é lágrima de mãe de bandido. Não é mãe. Esse é o rótulo que a gente leva. Essa é a mãe do bandido. Essa é a mãe do traficante. Quando você chega com alvará, que quer soltar seu filho, 8 horas da manhã. Cheguei 7 horas da noite e não tinha liberado, porque disse que o sistema tinha caído. No outro dia eu fui. De manhã, 8 horas, liberado de 4 horas da tarde. Então, assim, como é que a gente olha para essas pessoas? Até que ponto a gente pode sentir a dor do outro? E aí eu deixo essa reflexão para que a gente pense nisso, nas oportunidades dos jovens que foram marcados. Tem muitos jovens que querem voltar à sua vida ativa, que teve a infeliz oportunidade de não seguir um caminho, né, por falta de oportunidade. Eu concordo plenamente de políticas públicas, mas que a gente pense o que falta nesse jovem que foram encarcerados, porque não é fácil voltar para a sociedade, principalmente quando ele responde um processo, né? O juiz olha diferente, o advogado não, ele está ali para defender, mas o sistema, sim, ele é seletivo, né? É isso. Israel vai voltar? Alguém sabe me dizer? Acho que não volta não, né? Aida, a gente tem mais alguma coisa, Aida? Fica aguardando a Aida falar, mas é isso, é bem sofrido mesmo. Não vai voltar mais, né? Massa. Obrigada. Eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa pensar em políticas públicas de retorno à sociedade, porque os que estão saíram da carceragem não foram inseridos ainda na sociedade. Eles estão no muro. Um beijo no coração de cada um e dizer que é isso. A carceragem, enquanto prende um jovem, a mãe também vai junto. Né? O travesseiro de uma mãe nunca deixa ela dormir. Beijo no coração de vocês. Já fiquei emocionada. Noto que minha voz ficou assim, já querendo chorar. Beijo.